sempre dou a mole no som lá, que eu não posso deixar o som, não. Deixa eu ver. Já está lá. Aqui. Não. Tem que tirar o som. Olha aí, estou vendo aqui para onde foi isso, que o normal é ir para o... Fala. Já está vendo? Eu uso o telefone, ele deitado, não é isso? Tá aí, tá muito bom para mim aqui. Não sei se está deitado aí para você. Tá legal. Ah, então tá muito bom. Agora o YouTube não apareceu nada ainda aqui, não. Ah, Lives... É ali no Live, não? Não. Deixa eu ver. Peraí, também não está aparecendo para mim, não. Ué. Era para ter aparecido lá. Mistérios da meia-noite. É. Peraí. Voltar aqui. Zé Arnaldo é Papo em Pauta, o endereço lá? Era no... deixa eu ver se está no outro. Peraí, agora você me deixou em dúvida. Eu acho que pode estar no Papo em Pauta. Olha que coisa, hein? E eu estou aqui falando bobagem para o público. Não. No Papo em Pauta não. Está na minha página normal lá, Zé Arnaldo. E esse negócio, Cláudio, tem tido um retorno interessante pelo seguinte, tem muita gente sedenta, né? Exatamente, de conversa, de papo, né? De saber. De ver pessoas interessantes, né? Que tem o que dizer, que tem o que contar. Que está todo mundo espalhado, né? Exatamente. Tem que tirar um interessante pelo seguinte, tem muita gente. É Instituto de Letras? Vou tirar aqui o Zé Arnaldo, Instituto som de Letras. da parada. É Zé Arnaldo, Instituto Bom, Cláudio, de já Letras. estamos ao vivo. Eu não sei onde, mas já estamos. É Zé Arnaldo, Instituto de Letras, não? Isso. Isso. Achou aí? Bom, entrei aqui. Rapaz, estamos ali. Estamos aqui no meu computador, nós estamos. Então, vou fazer uma apresentação oficial e pouco pomposa, porque não é o nosso estilo, né? Ok. Estou aqui com Cláudio Jorge. Eu precisava fazer 2 lives só para apresentar este totem da música popular brasileira. Ele é cantor, compositor, músico, arranjador, produtor, parceiro de grandes nomes da música popular brasileira e aí eu vou dizer por minha conta, um historiador do samba. Ele tem feito umas crônicas no Facebook sobre suas histórias com grandes sambistas que eu tenho acompanhado, vou falar sobre isso com ele também. Com vocês, Cláudio Jorge. E aí, Cláudio, tudo bem? Olá, Zé Arnaldo, como é que vamos? Tudo tranquilo? Um beijo Muito aí para bom. você, para o seu respeitável público Nem digital. respeitável assim, mas... Seu respeitável. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui. Estamos aí. Saúde, então. Um brinde, né? Saúde. Um brinde virtual. Final de domingo, né? Certamente. Ô, Cláudio, eu quero começar dizendo, estávamos conversando aqui no backstage, nos bastidores. O Cláudio foi o diretor daquela casa maravilhosa do Centro de Cultura do Música Popular. Centro de Referência da Música Carioca. Centro de Referência da Música Carioca, que fica na Rua Garibaldi, na Muda, um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde nós dois moramos, que a gente fala para o mundo inteiro, é bom situar, né? E eu morava nessa rua e fui um frequentador, vi grandes shows, foi um momento em que aquela casa realmente levou o que há de melhor na música popular carioca, MPB-C. Exatamente. Exatamente.
E agradeço muito a oportunidade que você, como diretor da casa naquela ocasião, nos deu de conhecer, de ver ali de pertinho, Arlindo Cruz, Paulo César Pinheiro, Wilson das Neves, muita gente maravilhosa. Fala, Cláudio. Exatamente, foi um momento muito profícuo, vamos dizer assim, né? Gostoso da minha vida. Foi uma atividade que eu não tinha exercido antes, que era de gestor, né? Sim. E foi muito bacana. E a gente realmente teve bons momentos ali, e acho que o momento que foi muito emocionante foi justamente quando foi batizada o auditório com Sala Paulo Moura, né? Aquela festa com a presença do Paulo Moura e tudo, foi uma coisa incrível. Eu estava lá. Você estava lá, né? Estava lá, Jandira Fegali, né? A Jandira Fegali era secretária de Cultura na época, né? Da prefeitura, e ela e Humberto Araújo foram as pessoas que tiveram a ideia de fazer essa homenagem ao Paulo Moura, né? E nós fizemos isso, ele ainda em vida, né? Foi muito, muito bacana a festa. E o Paulo Moura era um músico especial, talvez, na minha modesta opinião, ainda não avaliado devidamente, né, Cláudio? É verdade. O Paulo, assim como um monte de gente, né, que faz a história da música popular brasileira, né? Da cultura suburbana, da cultura negra, né? O Paulo está circulando em todos esses níveis, né? E ele conhecido fora do Brasil, um cara que tem muito prestigiado, essa coisa toda, né? Ainda vai ser muito namorado, vai ter uma história ainda muito namorada. Isso acontece muito, né? Eu sou de língua portuguesa e eu tenho, assim, eu falo com meus alunos, vários artistas foram reconhecidos muito tempo depois. Eu cito o maior exemplo deles, é o Lima Barreto, né, que era um grande escritor do início do século XX e que foi recuperado depois. Ele não podia nem dar nome às suas crônicas, aos seus escritos, por ser negro, né? Exatamente. E ainda não chegou onde pode chegar. Ainda não foi visto devidamente. Tem um tamanho imenso. Ele é um cara assim, que rivalizaria com muitos que nós consideramos assim, espetaculares escritores, mas ele, talvez por isso. É claro. Exatamente. Eu vi o Ney Lopes, por exemplo, que é um cara muito sério nesse negócio de escrever. Ele falou uma vez: acho que o pessoal não me leva muito a sério porque eu faço muita piada. Essas pessoas que têm um jeito muito brasileiro e natural de ser, terminam, acho que negão não, se fosse o cara todo empolado, o escritor, não sei o quê. Tem mais uma coisa. Mas o cara é brasileiro mesmo. Lima Barreto, carioca pra cacete, falando da cidade, do subúrbio. Ele falava de candomblé, né? Exatamente. Mexer com esse assunto já suja geral. Recentemente eu estava lendo uma crônica dele com os professores de um lugar em que eu trabalho. A gente estava comparando ele e o Olavo Bilac. E o Olavo Bilac louvando a inauguração da Avenida Central, a Rio Branco, e o Teatro Municipal. E depois vem a crônica dele falando: eu não tenho roupa para ir nesse lugar. Vocês deviam ter feito, o prefeito devia ter feito vários teatros espalhados pela cidade, não é gastar esse dinheiro todo. Por isso que também ele não tinha essa boa avaliação, né? Exatamente, claro. E você falou do Ney Lopes. Você é parceiro do Ney? Sim, eu acho que talvez seja o parceiro que eu tenha mais composições juntas, né? Desde longa data. Me perdi. O Ney Lopes, eu acho que é um dos maiores letristas da música popular brasileira. Não estou falando de samba, não. Estou falando da estante toda. Não estou falando de uma prateleira, não, que a gente gosta muito de botar em prateleira. Exatamente. Essa história brasileira é assim. Não sei se algum dia vai mudar, né? Mas quando você tem talentos, pessoas que são geniais, sim, como a linguagem é o samba, o camarada recebe logo aquele rótulo. Não, no samba o fulano é muito bom. Não, o cara é muito bom em tudo. Pô. Ele é um tremendo poeta, um tremendo escritor. No caso do Ney, né? E o Ney, inclusive, falando de mim uma vez, falaram isso, né? O Cláudio Jorge é um violonista bom, e acabou. Não tem esse negócio dele ser um violonista de samba. Mas ele, como o samba foi a arte que mais me ocupou, eu virei violonista de samba. Boa essa. Boa. Eu sou violonista, pô. Sou violonista de samba. Aliás, você tem aquela coisa de tocar todos os ritmos brasileiros do violão no samba, né?
Exatamente. É, inclusive, até um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo, que acho que agora esse ano vai sair, né? Que é justamente o desenvolvimento da mão direita no violão para ritmos brasileiros, né? O samba, inclusive, né? Mas coisas que eu fui desenvolvendo em estúdio, né? Muito em estúdio de gravação, porque tem um detalhe, antigamente você ia gravar, bicho, quando o giro de gravação era muito alto, né? Você gravava de manhã, de tarde, de noite, todo dia tinha gravação. Você ia para o estúdio e você não sabia o que você ia gravar. Aí chegava lá o cara, hoje vamos gravar um Ijexá. Aí, porra, Ijexá, como é que é Ijexá? E aí você, ali na hora, você tem que arrumar o teu jeito, né? De desenvolver o Ijexá. E eu, na observação muito dos músicos da percussão, né, que esses caras dominam. A música brasileira é uma música de batuque, né? Música de tambor. Então, como os caras iam tocando, aí eu ia procurando colocar o violão dentro daquelas levadas ali. E aí eu terminei desenvolvendo vários exercícios para esses ritmos, né? Para fazer no violão. Só para um desavisado que esteja por aí, você gravou disco de quem? Daí 5 nomes. Porque no samba você gravou todo mundo. Não, com essa história de gravar muito, né, e gravar todo dia, tem muita coisa que eu não me lembro que gravei, né? Mas com certeza eu gravei Bete Carvalho, gravei João Nogueira, gravei Wilson das Neves, gravei Alcione, Simone, Ivan Lins, Sérgio Mendes, Johnny Warwick, aquele cara, aquele cantor do Legião Urbana, subiu o nome dele agora, gravei o disco dele também. Muita gente. Para o Brasil e fora do Brasil. João Donato, gravei disco João Donato. Muita gente mesmo. E você também produzia e produz, né, Cláudio? Sim, produzi discos também. Produzi Roberto Ribeiro, Luiz Carlos da Vila, Ney Lopes, meu filho, Gabriel, recentemente, Paulinho da Aba. Produzi também bastante. O disco depois a gente vai fazer um pedacinho só sobre o Luiz Carlos da Vila, porque o Luiz Carlos da Vila merece um capítulo especial. Capítulo especial. Mas eu gosto muito, por exemplo, desse negócio da levada do violão, de que a gente está falando agora, de um samba do Luiz, do Império, como é o nome dele? Zé Luiz. Zé Luiz. Lua. Sim. Lua. Esse samba, o Zé Luiz consagrou cantando, né? Mas a realidade o samba não é dele. O samba é do... É lá do compositor da Portela, que agora me foge o nome. Como é que era? Esqueci o nome dele, rapaz. Eu não estou com o disco aqui. Senão Toca você aí. Pô. Mas eu não sei cantar o samba. Eu produzi o disco e o Luiz Carlos da Vila cantava. Não faz parte do meu repertório esse samba. Mas você tem parceria com o Luiz Carlos da Vila? O samba é bonito pra caramba. E a levada, eu me lembro que eu vi um programa de televisão, acho que foi na TV Educativa. Você pensa, vou fazer essa levada aqui, que essa levada é diferente. Acho que é isso aqui, né? Ilumina minha estrada. Aí não sei a melodia. Mas a levada é essa aí. É que o tom tá muito baixo. Agora sim, peraí, eu vou acertar esse negócio. Acerta aí. E clareia a madrugada, ilumina minha estrada. Não vejo você e responder, ó lua, que clareia a madrugada, ilumina minha estrada. Não sei essa melodia aí. Também não vejo você e responder. Desce, que cenário lindo aparece, lua, queria estar bem junto a ti, mas não é possível, vou ficando por aqui.
batida meio macumbada, né? É, Pô, desculpe aí os queridos ouvintes, mas essa melodia não está no meu domínio. mas é Perdi um pouco maravilhosa, aqui. essa levada é maravilhosa, né? De certa forma, essa levada me lembra muito o Paulinho da Viola quando toca violão, né? Aquela Sim. coisa da guarda da Portela, da velha guarda da Portela, seu Jair do cavaquinho, essa coisa. Exatamente. É a escola do violão que vem diretamente lá do samba, né? Das escolas de samba, das pessoas que aprenderam violão na marra, na praia, né? na rua, na calçada, no fundo de quintal, no terreiro, né? E transferiram para a mão direita né, essa batucada, né? Isso aí eu acho que é uma coisa interessante. Acho que todo brasileiro, músico brasileiro, tem que ter esse olhar para essa coisa desse batuque brasileiro para colocar nos seus instrumentos, né? Isso pode ser colocado em vários lugares. Até os caras de sopro, se começar a entrar numa, até rola, né? Sim. Eu acho que nós temos assim, a gente tem um defeito horroroso, né? De virar as costas para o Brasil. O cara aprende a tocar um instrumento e aprende a tocar outros ritmos. O cara sabe todas as levadas de outro tipo de música, sei lá, e não sabe. Não, samba eu não toco. Não, no máximo você é uma bossa nova, porque o João Gilberto simplificou para o mundo o canto e a forma de tocar, né? Mas o samba, que tem diversas nuances, tem gente que não toca um samba igual para sempre, né? naquela roda e tal, a gente vê isso. Aí eu ouvi esse violão, esse tem um gosto, esse tem um tempero ali, né, diferente. Daqui a pouco tem outra música, tem outro violão. Tem outra coisa, claro, é infinito, as possibilidades são infinitas. Eu lembro de um parceiro que eu tenho assim, de samba que é maravilhoso, Paulinho da Cuíca, que é da linha dos cuiqueiros, o índio da Cuíca, irmão dele e tal. E ele uma vez pegou assim um agogô, tinha um menino tocando agogô com a gente, na roda de brincadeira. Assim, aí ele pegou assim, não, olha aqui, tem isso aqui, mas tem isso aqui também. E olha, tem esse aqui também, não é ficar... Exatamente. Uma coisa é tocar um instrumento de percussão, a outra é bater um instrumento de percussão. Aliás, é bom ter o verbo, tem umas coisas na bateria de escola de samba que tem gente que toca e gente que bate, né? Tem gente que toca e gente que bate, exatamente. A mudança do verbo aí é fundamental. Ô, Cláudio, vamos voltar lá atrás. Como é que você começou a tocar violão? Logicamente que eu fui olhar para algumas coisas, né, sobre você. Eu vi você com cabelo Black Power. Exatamente. Na década de 70. Como é que começou a tocar violão e cair mais para o samba como você fez? Eu comecei a tocar violão em casa com meu pai. Meu pai era jornalista, mas ele era violonista amador, né? E compositor amador também. Sim. E ele estava sempre com o violão em casa tocando, cantando. Minha mãe também gostava de cantar. E lá no Caxambi, onde eu fui criado, morava o Jorge Santos, que era o violonista do Regional do Valdir Azevedo. Boa. Ele era amigo do meu pai, e os domingos eles se encontravam lá em casa para comer uma feijoada, cantar, tomar uma cerveja, tocar violão. E o Jorge Santos tocando ali, eu fui crescendo ouvindo aquilo, né? Ouvindo esse cara tocar, que tocava pra cacete, né? Ele também era muito estiloso, tinha um estilo muito diferente também de tocar, meio moderno, né? E eu fui ouvindo. Foi um dia eu resolvi que eu queria aprender a tocar. Aí meu pai começou a me ensinar os primeiros acordes. E aí eu comecei a ir desenvolvendo sozinho. Ele comprou uns métodos, eu comecei a usar os métodos e fui autodidaticamente mesmo estudando instrumento. Nunca tive uma escola formal de estudo de violão, né? Você frequentou roda de samba, não? Bem mais tarde. Eu fui criado ali no Caxambi, na rua Miguel Cervantes, no IAPC do Caxambi. Eu tenho um amigo chamado Fernando Gama, que ele me sacaneia, que eu falo do papo negócio de subúrbio. Ele disse, não, você é da zona sul do subúrbio, você lá não é do subúrbio de Irajá, Madureira, esse lugar daqui é subúrbio mesmo. Ali onde você mora, Caxambi, não sei o que, Maria da Graça, ali é zona sul do subúrbio, Meia. O pessoal do Meia sempre se achou, né, uma zona sul. Meia de adjacências. Né? Meia de adjacências, exatamente. Já dizer Galileu da Galileia, que é do Meia do Bameia.
coisas que a gente falava lá, né? É, Mas então ali eu comecei a ter contato com música ali no Caxambi, né? Com um conjunto de iê, e antes, vendo na Miguel Cervantes, desfilava o Inferno Verde e o Morro Azul, que eram duas escolas de samba que tinham ali. Acho que o Inferno Verde, acho que do Jacarezinho, e o Morro Azul, não me lembro exatamente de coisa. Mas depois eu soube, através do Monarco, que a Portela era madrinha do Morro Azul e tal. Eu tive essa informação depois, né? E então eu comecei a ver o samba ali de perto, ali, né? A bateria passando, os caras sambando, pastor, o canto, aquela coisa, foi o primeiro contato com coisa, né? Mas o contato com o samba mesmo, quando eu me profissionalizei, ele veio quando eu fui trabalhar com o Ismael Silva, né? Que eu fui apresentado pelo Clóvis Carpino. O Ismael Silva, que tinha estado no meu batizado, porque ele era amigo do meu pai, essa coisa toda. Eu vi essa história, então, na entrevista com o Hugo Succhi. Exatamente. Então foi muito legal esse reencontro, eu já adulto, músico, né? Fui tocar com ele e, posteriormente, fui trabalhar com o João Nogueira. Aí, efetivamente, eu entrei no universo do samba muito através do João mesmo. Eu fui conhecer as quadras, as escolas, né? E as rodas de samba, e favela, essa coisa toda, né? Que eu comecei a subir mesmo, começar a frequentar, muito novo ainda, solteiro, quer dizer, podendo aproveitar as oportunidades todas, né? Você está dizendo que casado não aproveita, né? Não, você casado, você começa a ter outras responsabilidades, começa a pensar duas vezes e se meter em alguns lugares, entendeu? Naquela época eu topava qualquer parada, né? Estou brincando. Deixa eu voltar ao Ismael. Eu fiquei tão impressionado. A gente fala muito assim, olha, o samba nasceu na Praça 11 e a galera do Estácio forjou o samba como ele é hoje, né? Aí a gente fica pensando assim, caramba, isso foi em 1532. Não, foi ainda agora. Ainda em 1930. Você conheceu agora. E o cara que construiu esse negócio, lógico, não ele, aquela galera toda do Estácio, né? Pelas razões que eles expuseram ali, né, do samba, a galera tem que andar, né? Exatamente. Convive com o Ismael Samba, encontrar o cara que inventou esse negócio aí, né? Isso, para mim, sempre foi muito louco, bicho. Quando eu convivi com ele 3 anos, os últimos 3 anos da vida dele. Você tinha que idade, Cláudio? Desculpa. Eu devia ter aí uns 26 anos, por aí. E ele, quanto? Ele já tinha uns 70 e tantos, né? Por aí. Interessa. Já era. Ele já estava bem velhinho, né? Ele já estava bem velhinho. Então, nesses 3 anos, eu convivi com ele, tocando em alguns shows e contatos semanais, assim, de encontrar com ele lá onde ele morava, na Gomes Freire, com a Rua do Riachuelo, no sobrado lá, que ele nunca levava ninguém lá em cima. A gente se encontrava no bar da esquina, né? E ele era o reduto dele. Aí, para bater papo, para combinar um show, para combinar para fazer um ensaio, para tirar uma música, não sei o quê, tinha essa conversa, né? O Ismael era da Igreja Messiânica. E eu fui com ele uma vez tocar numa cerimônia onde ele foi homenageado na Igreja Messiânica e tal, ali na Tijuca, né? Caramba. Então eu sempre andava com ele muito assim, daquelas, sei lá, uma expectativa e um olhar assim, tentando manter um olhar de longe, né? Caramba, esse é o Ismael Silva, caramba, o cara que fez o Antonico, né? O cara, porque quando eu cresci com os discos do meu pai. E eu tenho isso guardado até hoje, um exemplar de 78 rotações do Antonico, autografado pelo Ismael para o meu pai, entendeu? Para o Ismael Silva, não sei o que, o chefe de polícia Everaldo de Barros, porque meu pai escrevia sobre polícia no jornal, era repórter de polícia, e o Ismael chamava ele de chefe de polícia. Aí esse samba é maravilhoso, né? O Antonico é fantástico, né? E esse aí eu posso cantar. Isso aí então, por favor. Fez parte do disco que eu fiz com Augusto Martins. Meu amigo Augusto Martins, gravamos um disco em homenagem a Ismael Silva, chamado Ismael Silva, uma escola de samba, né? Esse disco está aqui, não sei se está aparecendo, acho que não está aparecendo. Você bota ali no frente. Ô Antonico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração no
pastor que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Pô, esse samba é maravilhoso. Maravilhoso, né? E depois, pro lado do Ismael Silva para o João Nogueira, é um outro negócio, né? Um outro momento do samba, porque eu acho que o João também é um cara que faz uma mexida no samba, né? Exatamente, foi pro lado da tradição para a modernidade, né? O João Nogueira é, especialista em criar situações novas, né? Não só na forma de cantar, na forma de dividir, né? As melodias, como também nas melodias, né? No componente jazzístico, que eu sempre identifiquei nas músicas do João. Ele tem maior influência do jazz. Tem maior influência do jazz. Tanto que, ao longo da carreira, nos últimos anos, ele estava sendo acompanhado pelo pessoal do Azimuth, cara. Era o trio que acompanhava o João Nogueira, era o pessoal da música instrumental do jazz, né? O João foi apresentador de tardes de jazz no Mackenzie, jazz e bossa nova, que tinha, ele era o apresentador, hoje com você, não sei quem, tem uma maior história com jazz, ele. Mas eu acho que o João é uma ponte boa no seu caminho, né? Mas você não pulou direto do Ismael para o João Nogueira, não, né? Você ainda passou por outros caminhos aí, né? Não, acho que foi isso mesmo, assim, de acompanhar artista foi. Na época que eu estava tocando, que eu estava tocando com o Ismael, que eu conheci o Ismael, que me apresentou foi o Cláudio Scarpino, eu estava tocando com o Elson do Forró God, que na época não tinha ainda Forró God, era só o Elson, e era um cantor de MPB, né, de toadas e tal. Era o artista que eu estava fazendo shows, né? E o processo de passar do Ismael foi logo em seguida foi o João Nogueira mesmo. Aí depois veio Cartola, de Sivuca, e vieram outras situações até chegar no Martim da Vila. Você sempre se percebeu assim, músico, que a pessoa que cantar, que é tão comum, né, na MPB, o cara que canta e toca as próprias músicas. Eu acho que eu venho de uma geração do que eles chamam de cantautor, né? Uma geração dos festivais em que tinha muito compositor cantando. Necessariamente ele não era um grande cantor, mas ele era um intérprete das suas canções, né? E eu sempre tive vontade de fazer isso. Mas eu também sempre tinha a ambição, né, de todo o percurso da produção musical, de fazer um pouco de cada coisa, né? Então, é o compositor, é o músico instrumentista, é o cantor, é o arranjador, é o produtor, o letrista também, além de melodista, né? Eu sempre tive vontade também de fazer essa coisa meio geleia geral, né? Eu sempre fui movido por esse desejo. O João fazia muita música sozinho, mas ele tem uma obra espetacular com Paulo César Pinheiro, né? Você chegou a fazer música com o João ou com Paulo César Pinheiro? Com o João fiz vários sambas, com Pimenta no Vatapá, Mão de Fato. Eu adoro Pimenta no Vatapá. Você lembra isso? Sim. O Paulinho Pinheiro, eu fui ser parceiro dele agora, no meu último disco, né, o Samba Jazz de Raiz, que nós fizemos uma valsa. E eu costumo tirar uma onda, porque o Paulinho Pinheiro, ele é assim, ele tem com o João Nogueira 30 músicas, com Isso das Neves 100, com não sei quanto. Eu sou o cara que só tem uma música. Tira essa onda.
Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. O meu coração parou e até calou o meu sabiá. Meu verso se apagou, desacreditou no tal verbo amar. Agora você quer voltar e eu é que vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Agora você quer voltar e eu é que vou aplicar pimenta demais no seu vatapá. Vai arder pra danar. Pô, isso é maravilhoso, né, cara? É muito bom. A melodia é tua, música sua, letra dele ou Sim, não? nessa época o João fazia as letras, né? Algumas parcerias a gente tem melodia, metade de um, metade de outro, né? Outra que eu tenho com ele é essa aqui. Vamos arrumar a casa, ó nega, vamos recomeçar o amor. Vamos abrir a janela, que o novo sol vai entrar. Vamos limpar a poeira e as plantas regar. O nosso amor é de fato, ó nega, não pode se acabar. Algumas delas. Como é que era o João, hein, nesse convívio assim, de viagem, de show? O João Nogueira é muito, além do talento maravilhoso, espetacular, especial para compor, cantar, tem muito folclore em relação a ele, né? Porque o João era uma pessoa muito divertida, né? O João era uma grande diversão, né? Não tinha como, você se divertia querendo ou não querendo. Tem histórias dele que são fantásticas, né? E ele era um cara assim, muito de viver o dia a dia, né, bicho? Assim, muito intensamente, né? Tem algumas pessoas que viveram muito intensamente. Eu aponto 3 aqui: João Nogueira, Luiz Carlos da Vila e Wilson das Neves. É gente aqui sim, que vive. Ih, caramba, minha bateria está acabando. E agora? Peraí. Quer carregar? Bota para carregar. Mas o problema é que eu vou ter que fazer o seguinte: talvez o som fique prejudicado. Esse telefone aqui eu ponho para carregar. Eu posso dar uma parada e a gente volta, quer? Não. Como é que está aí? Está me ouvindo bem? Bem. Então tá, peraí, deixa eu me arrumar aqui. Eu estou ouvindo bem. Eu tive que tirar o fone, entendeu? Que dá diferença aí. Legal, né? Tá, estou ouvindo perfeitamente. Então. Deixa eu ver o violão. Então, são 3 pessoas que eu sinto que viveram intensamente, 24 horas por dia, fizeram muita coisa, muita amizade, muita intensidade, muito show, muita música, muita festa, muito encontro, muita coisa, né? Assim, o tempo todo, né? O João era um cara assim, né? Era um cara desse. Passamos pelo João Nogueira e tem que cair no Luiz Carlos da Vila, né? Sim. Porque Luiz Carlos tem uma... assim, para quem gosta de samba, assim como eu, para quem frequenta a roda de samba para ouvir e tal, Luiz Carlos é uma figura especial, né? Eu tenho um amigo que deve estar por aí vendo isso, ouvindo, que assim, toca Luiz Carlos da Vila, os caras choram, porque as letras, as músicas dele tocam muito profundamente, porque ele fala mesmo para o sentimento das pessoas, dessas pessoas, como nós, né? Que gostam do Brasil, que gostam de samba, que gostam dessa balbúrdia que é a nossa cultura. E aí você que conviveu com ele tanto, fala um pouco dessa figura especial que eu acho que é o Luiz Carlos da Vila. Você falou esse negócio que a gente chora, né? Com as músicas do Luiz Carlos. Eu acho que a gente chora com a figura do Luiz Carlos também, entendeu? O personagem que ele era, a pessoa que ele era, né? Ele era uma pessoa muito emotiva, muito amorosa, né? Muito verdadeira, muito intensa, não tinha falsidade, não tinha. E ele se aproximava, ele tinha uma facilidade de se aproximar das pessoas muito grande. Assim, um olhar que ele dava para alguém, ele sacava alguma coisa que ele estava vendo ali que
que não estava bem e tal, e ele ia lá no ponto e chegava perto dessa pessoa e conquistava. Ele era muito conquistador assim de paixões, de amizades, né? de almas, era um conquistador de almas. E um poeta de um lugar que eu costumo dizer que era muito dele. Nós temos letristas aí, falamos aqui de letristas geniais, mas nenhum deles foi num lugar onde o Luiz Carlos da Vila foi, entendeu? É mesmo, Acho que tem que ter um pouco de loucura, um pouco sei lá, de viver no outro plano, é uma coisa que vai além, né? E com requintes literários também, né? Ele não era um cara não tinha letra à toa, a letra dos Carlos não era à toa, era uma letra que tinha muita coisa intrínseca, tinha muita entrelinha e tinha muita riqueza de palavras também, o jogo de palavras, essa coisa de trabalhar com as antíteses, né? Do quente, frio, fundo, raso, ele trabalhou muito bem com isso tudo, né? Princípio, infinito, né? Ele trabalhou muito com essa... E era uma figura maravilhosa. E era um jeito do Carlos da Vila de Sebes que eu nunca vi em nenhum outro artista, né? Uma vez eu fui com ele no Candongueiro, ele foi fazer uma noite, uma participação lá, e o Candongueiro mandava uma van, né, que levava as pessoas, e ele levou uma galera e eu fui junto. Aí fomos chegando, né, já de noite, né? Sim. Tarde, tal, e fomos entrando. Falei, bom, os caras da Vila, nós vamos entrar, vamos sentar, vamos ver uma mesa, pedir uma cerveja, e aí se acomodar ali, aí o cara vai anunciar, os caras da Vila já tá na casa, né? E aí vai cantar, não sei o quê, quando a gente começou a descer aquela ladeirinha ali, não sei se você conhece lá o Candomblé. Fui lá, fui lá. Começamos a descer a ladeirinha ali, os caras da Vila desceu, foi lá para a roda, pegou o microfone e começou o show. Porra! Não deu nem tempo de amar nada, e ele pronto, já emendou no show, já saiu cantando tudo e pronto, começou ali. Não quis saber. Todo mundo que fala do Luiz Carlos da Vila fala com esse carinho de ter conhecido, né? Eu me lembro, você vai tocar alguma coisa dele e sua, mas eu me lembro do livro do Roberto M. Moura, que você conheceu, né? Sim. No Princípio da Roda, em que ele fala do Luiz Carlos da Vila e você dá o seu depoimento sobre ele, né? E você diz que ele é um sambista. Exatamente. O Luiz Carlos era o sambista. E ele tocava esse violão, fazia essa batucada no violão, né? Ele tinha essa pegada, né? Então faz alguma coisa dele aí, qualquer coisa. Eu vou cantar, já que você citou o livro aí, o Roberto Moura me lembrou do outro livro que foi feito, O Princípio do Infinito, né? Que o Luiz Simas fez recentemente em parceria. Tem também. Né? Cláudio, eu tiro o meu som aqui, não é antipatia nem falta de educação, não é para o som ficar melhor para quem está ouvindo. Tá? Quando você canta, eu tiro aqui, tá? Tá. Os caras da Vila, a gente não lembra como se conheceu. A gente ficou o tempo todo da amizade tentando lembrar como foi o primeiro encontro e não achou, né? Mas essa música aqui eu me lembro que nós fizemos quando eu morava no Maitá ainda. É muito mais que imaginei. Você nem pode imaginar que assim, logo assim que eu olhei, eu logo vi, aí me dei vontade que me vi no teu olhar. Tinha mais luz do que eu sonhei. Nem mesmo Deus pode sonhar. No fim dei por mim, me apaixonei. Sonho mais doce que eu provei e sempre vou provar que é um amor bem mais do que o amor que faz, apenas um amor bonito. É a guerra e a paz, bruxas, orixás, princípio do infinito. É um amor bem mais do que o amor que faz, apenas o amor bonito. É a guerra e a paz, bruxas, orixás, princípio do infinito. É o mal, é o bem, é o zero, é o sem, o silêncio e o grito. Ah, meu Deus do céu, princípio do infinito.
É o aqui, é o além, o ateu e o amém, mal olhado e bendito. Ah, meu Deus do céu, princípio do infinito. Laraia, laraia, princípio do infinito. Muito bom. Ô, Cláudio, o Luiz Carlos da Vila, o Ney Lopes, o Ismael Silva são assim, uma trajetória do samba, né? E aí, de agora, o que você tem ouvido, tem gostado? Galera nova, o que você tem ouvido? Ou não nova na idade, mas que está começando a mostrar trabalho. O que você tem ouvido e de que você tem gostado? Fala aí. Rapaz, eu tenho gostado de muita gente, mas eu não vou citar um nome especificamente não para não criar celeuma, né? Mas tem muita gente aí nova que está fazendo samba bem. Você ouve a galera? Como é que essa galera... como é que você ouve essa galera? Agora, na pandemia, a gente só está ouvindo na internet, que é bom, né? Porque a gente tem recebido muita coisa. Eu, pelo menos, recebo. Eu ouço muito, eu sou um adepto do Spotify, cara. Sou totalmente... porque, embora para a história do compositor essa ser uma realidade estranha, né? Onde você não tem ali a questão da remuneração do direito autoral de uma forma mais interessante, sim, mas você tem ali um universo musical muito grande à sua disposição para você ouvir tudo. Então, a cada lançamento eu estou sempre procurando acompanhar, né? sim. Então tem muita gente na atividade. Eu acho que o samba não para mesmo, não tem jeito. Talvez não estejamos vivendo os seus melhores momentos em termos de mídia, de projeção, essa coisa toda, mas já vivemos fases difíceis antes e sempre vem uma outra onda, uma coisa. Mas o importante, acho que é sempre deixar claro que nunca se deve se associar o samba a coisas de velhos, a coisas de antigos. O samba é a cultura de um povo. E tem muita gente, e hoje em dia, com requinte, que o mesmo cara que faz samba, ele também pode fazer o rap, ele também faz o rap, e ele mistura as duas coisas juntos, né? Faz todo mundo. Tem outros elementos sendo agregados, né? Como vários elementos foram agregados ao samba ao longo do tempo, né? Samba jazz, samba mambo, samba canção, samba não sei o quê, samba isso, samba aquilo, samba rock, samba, tem tudo. Isso aí sempre aconteceu, né? O samba, como o Ney Lopes falou recentemente numa entrevista, é a célula máter da música popular brasileira, né? Afirmou dessa forma com muita propriedade. Né? Mas você acha que o samba ainda é a voz do morro? Hoje o samba ainda é a voz do morro, só que o morro hoje tem outras vozes, né? Junto com o samba, né? Sim. O funk carioca, o negócio do rap, do coisa, é um poder fantástico, entendeu? Que a garotada realmente vem desenvolvendo de uma forma muito brilhante. Inclusive, os textos todos são belas literaturas, belas falas, belos textos, né? Belas letras. Né? Poxa, é tão bom ouvir isso, Cláudio. Tem gente que tem tanto preconceito e esquece que contra o samba, esses mesmos canhões foram direcionados lá no início do século XX. Né? É tão interessante, seria interessante mostrar as manchetes e as crônicas e as críticas ao samba e comparar ao que se diz hoje sobre o funk. Né? Claro. É a mesma coisa, muito parecida. É a mesma coisa, porque é música que veio, é música de preto favelado, cara. É música que veio desses lugares. Então, todos os preconceitos dirigidos a esse povo vai também para a sua arte, né? A arte feita por esse povo, né? E aí depois passa um tempo, todo mundo acomoda, é sucesso na Zona Sul, fica tudo certo. Mas o início é difícil, né? O início é sempre constrangedor e toda coisa nova sempre provoca uma reação, né? Mas, poxa, eu estou bem empolgado com o pessoal, o que o pessoal tem feito, os jovens têm feito, nesse sentido, os jovens da favela, né? O pessoal das comunidades aí, nesse sentido. E é toda uma produção totalmente dependente, se virando com essa tecnologia nova, com o seu celular pequeno, gravando aqui, gravando ali nos estúdios precários, mas não parando, né? Transformando, né? O importante é que eles tenham uma voz e que representam uma comunidade. Tem tanta gente importante e boa. São Paulo pulou na frente nisso, mas o Rio abraçou, as comunidades daqui abraçaram esse modo de
de fazer arte, uma arte de denúncia, uma arte de apresentação de desejos, de vontade, né? Claro. E conseguiu, inclusive, até o rótulo, né, do funk carioca, né? Conseguiu Pô. forjar essa parada, né? Agora, Cláudio, sabe uma coisa que assim, me chama bem a atenção na sua história? Assim, que você escreve muito bem, né? De vez em quando eu vejo uns textos seus no Facebook, assim, as crônicas tão legais, assim. Você tem esse desejo assim, de enveredar por esse caminho? Você sempre escreveu? Me interessa, porque eu sou professor de língua portuguesa e acho que você escreve tão bem, assim. Pô, E você tem um conhecimento de causa, tem um lugar de fala, né? Uma expressão da moda, que fala sobre o samba, sobre a música, sobre a negritude. Queria que você falasse disso, de onde vem isso, que desejo é esse? A música já não dá mais, já não é um veículo suficiente para você? Boa essa. Isso aí tem a ver com o que eu falei antes, que eu tinha ambição de atuar em vários níveis da produção artística, entendeu? Inclusive fotografia, né? Que eu também sou um fotógrafo amador, né? Então também lido com isso. Mas a coisa de escrever, eu acho que é uma herança paterna mesmo. Meu pai era jornalista, né? Sim. E eu sou muito influenciado pela literatura de jornal mesmo, mais do que a literatura dos livros, entendeu? E meu pai sempre dizia isso, que o importante da notícia era o que estava na entrelinha, né? Então, essa coisa ficou muito em mim, né? E quando começou essa história de eu querer escrever, foi muito com o negócio do advento dos blogs, né? Eu criei um blog há muitos anos atrás e comecei a escrever lá no blog. Então, isso já tem uns 10 anos que eu venho escrevendo crônicas, mas ultimamente isso está muito definido em mim mesmo. É uma coisa que hoje faz parte do meu ser, que é a música e escrever crônicas, né? Principalmente crônicas, né? Aí nesse embalo eu tenho escrito capa de disco, orelha de livro, os amigos me convidando para fazer esse tipo de coisa, né? Release, eu tenho feito isso também, né? Para os amigos que vêm pedindo, mas a coisa da crônica é muito definitiva. E eu peguei esse negócio do lugar de fala, né? Que é esse momento aí dessa discussão existencial do nosso povo, né? E criei um podcast, que a princípio era podcast para ali no Spotify, coisa que era lugar de fala, eu pretendia não tocar música nenhuma, era só para falar mesmo. Mas aí essa coisa eu notei que ainda é um negócio muito raro o consumo de podcast no Brasil. É difícil, você não consegue atingir tantas pessoas, né? Então eu falei, bom, eu vou migrar para o YouTube, que aí lá eu posso usar a imagem, né? E, ao mesmo tempo, usar o lado do fotógrafo amador, misturar as imagens e tal. Aí, desse clima de querer fazer de tudo um pouco, né, eu também comecei a desenvolver a coisa da edição de vídeo, aí eu fui abrir no computador um programa para isso. Então, isso eu faço tudo em casa mesmo. Eu faço a produção, faço a edição, boto a minha foto, faço a locução, faço o texto, e tenho me divertido com isso bastante nessa pandemia. Você tem um desejo, assim, um movimento assim, de alguma forma representar a seu modo a realidade, que é muito artístico, seja pela música, pela fotografia, pelo texto. E não é incomum assim que artistas como você, assim, desse tamanho assim, que você tem na música popular brasileira, depois de um certo tempo, achem que a música é insuficiente, né? Martinho escreveu o livro, o Chico Buarque escreveu o livro, né? Mas a música nunca vai ser insuficiente, a música vai ser eterna. Tá lá, né? Não tem como. Eu não fui como o Marçal tinha uma expressão que era muito boa, que o Wilson das Neves tinha o costume de repetir: eu vim ao mundo sem saber de nada e vou-me embora sem saber de tudo. Isso aí eu acho incrível. A música é inesgotável. A música nunca vai ter. Eu vou dizer que a música não é suficiente, não foi. Isso aí eu ainda quero compor muitas coisas, quero produzir muitos discos, quero tocar, quero fazer acontecer muita coisa, mas eu quero fazer outras coisas também, agregar, né? E eu acho que quando você chega aos 70 anos, você não pode mais dizer, não, no futuro eu vou fazer isso. O futuro chegou. Tem que fazer agora, né? Já estou nele. Então, eu tenho que fazer agora. Tudo que você falou do mestre Marçal. Uma vez o Marçal, muitos anos, né, foi convidado para participar de uma roda de samba que a gente fazia numa casa ali no Grajaú.
E ele foi maravilhoso, super, super maravilhoso, bastante espetacular. E na saída da casa, nós fomos levá-lo ao táxi para ele ir embora. Tinha lá um dos realizadores da festa deitado lá e acabado, né? Aí ele passou, não deixou de fazer o comentário. Ih, Cidade Maravilhosa já tocou para esse aí, né? A Cidade Maravilhosa já tocou, já acabou mais. Ô, Cláudio, o que você está fazendo agora? Quarentena, tem composto, tem, além de escrever, de fotografar, de alimentar o seu lugar de fala lá no podcast, o que você tem feito? Está compondo? Olha, eu tenho lavado louça pra cacete, tenho arrumado muita casa, É uma redecorado o arte. apartamento e estou cozinhando todo dia. A patroa aqui em casa, ela trabalha, ela tem um emprego e ela está trabalhando home office. Então, ela fica full time trabalhando aqui no computador e eu estou colaborando nessa parte estrutural da casa. Fazendo as tarefas da casa. Temos 2 gatos, areia para trocar. Então, paralelamente a essa atividade, que está sendo a atividade principal da quarentena, né? Eu estou produzindo o meu lugar de fala. Eu estou com um trabalho com Augusto Martins, que a gente está desenvolvendo um novo disco, que eu não prefiro não tocar no assunto, porque vai ser uma coisa muito bacana e não quero que seja passarinho para sair alguém. Certamente vai ser maravilhoso. A dupla é espetacular. Que nós fizemos aquele disco com o Ismael Silva e vamos fazer um outro trabalho nesse mesmo sentido, entendeu? Então, eu tenho feito tenho trabalhado nesse negócio. Como músico, prefere o palco ou o estúdio? Eu prefiro o estúdio. Né? Sou fã do estúdio. E tenho feito coisas home office, colocando o violão em algumas gravações que me pedem, gravo aqui em casa mesmo, escrevendo alguns arranjos também, tenho feito isso. E tenho trabalhado muito ultimamente, em parceria com um amigo de internet que eu conheci agora, chamado Rafael Paulista, que é na estruturação de todos os meus sites, do YouTube, Facebook, Instagram, criando logomarcas, organizando esse processo aí para um curso de violão que eu estou montando, e que vai ser lançado em breve, os módulos, um curso específico, um primeiro módulo específico para violão, da mão direita no violão no samba. Eu tenho trabalhado nisso aí. Não sei se eu vou poder te ajudar muito, mas quando você tiver isso, você manda para mim que eu vou tentar ajudar a divulgar também, porque eu acho que é fundamental esse negócio. E o primeiro inscrito já está aqui, que eu vou... Maravilha. E aí, além disso, você na quarentena também atendendo o convite, né, dos amigos, né? Olha, vai ter uma campanha contra não sei o quê, grava um vídeo aí. Aí todo dia tem um pedido para uma coisa dessa, né? E a gente também está participando, né? Ou seja, a pandemia, bicho, além da tragédia que foi, né? Que está sendo, né? Sim. Que foi um falso sentimento, a tragédia que está sendo, ela também colaborou para algumas coisas positivas na vida das pessoas, entendeu? E eu acho que quem está sabendo aproveitar, isso é bom. Agora, fora isso, bicho, é esse desastre que está aí, absurdo, né? E as pessoas se iludindo. Eu espero estar enganado, mas negão achando que a onda passou, e sei lá, eu acho que não é por aí, não. Acho que não, concordo com você. Olha, nós falamos do podcast, e aí eu quero te dizer o seguinte, que a questão da negritude é muito forte do seu trabalho, porque você resgata o violão, que é a célula máter, como disse não, o Ney Lopes e tal, o Ney, que é seu parceiro, que tem esse caldo aí fundamental no seu trabalho, no trabalho dos seus parceiros. Aí eu queria que você fizesse 2 coisas. Primeiro, que você falasse mais um pouco do Ney Lopes, porque eu tenho a maior admiração, do cara que ainda precisa ser reavaliado, assim, de verdade, como escritor, como poeta, como letrista, como pesquisador, e a sua convivência com ele, e também essa questão da negritude, como é que você vê esse negócio assim de... Eu acho que nós estamos num momento bem esquisito, para dizer o mínimo, em relação a isso, porque alguns sentimentos que a gente achava que estavam abafados pularam a panela de pressão e vieram se manifestar. Como é que você vê essa questão, hein, Cláudio? Você que reflete muito sobre a vida, sobre a nossa sociedade, sempre com um olhar bacana. Como é que é isso?
Olha, rapaz, eu não sou uma pessoa desanimada. O meu pai, quando já estava perto de falecer, meu filho pequeno, aí eu fui fazer uma visita a ele, coisa e tal. Isso já tem. Eu tinha 28 anos de idade, 29, 30 anos de idade, meu filho já era nascido, e o meu pai disse para mim no leito ali, já meio sambado, né? Meu filho, o Brasil não tem jeito, não. E eu fiquei puto com ele, né? Pô, tudo bem, ele tá ali doente, já tá para partir e tal, então tá dizendo, o Brasil não tem jeito, não. Eu hoje repetiria essa frase do meu pai, meio desanimado em relação a isso, no sentido do. Porque eu acho que é a mesma coisa que ele falou, e no sentido que eu vou falar, que talvez eu não assista. Se o Brasil vai ter jeito um dia, eu não vou assistir. Acho que não Sim, vai dar tempo. Porque nós estamos vivendo um momento hoje onde está havendo um desmonte muito grande de um projeto do que o Brasil poderia ter sido, né? Eu acho que passamos décadas tentando fazer um Brasil e agora levou uma rasteira bacana que está botando sim. tudo em terra. E junto com essa rasteira, né, foram cavucar, foram puxar os piores sentimentos humanos em relação às outras pessoas. O racismo, essa coisa horrorosa, sempre existiu. Veio de lá quando resolveram que os negros africanos serviam para mão de obra gratuita, tinham que ser escravos nas Américas, né? O açoite, a morte, o maltrato, o navio, a vinda do navio, tudo isso, a chegada aqui, a falsa abolição, onde todo mundo foi jogado no meio da rua, vocês são livres, façam o que quiserem de suas vidas, e os preconceitos todos que todo mundo veio vivendo esse tempo todo, tudo isso sempre existiu. Mas havia uma vergonha de ser isso. As pessoas tinham vergonha de ser racista. E hoje não, elas estão muita gente orgulhosa de dizer que é preconceituosamente mesmo, não gosta de negro, negro tem mais é que se ferrar, e não sei o que, bobal, e é mimimi, está reclamando à toa. Você está vendo negro em cargo de poder dizendo que é negro com mimimi, que nunca houve racismo, que a escravidão foi boa para o negro. Você está vendo isso lá no presidente da Fundação Palmares. E eu sempre tive essa preocupação, essa consciência, porque é impossível não ter. Tem gente que não tem. E eu acho que, de uma certa forma, desenvolve uma esquizofrenia. O negro que não tem noção, que vive num país racista, ele sofre de esquizofrenia. Eu sempre tive noção disso desde cedo. E o encontro com o Ney Lopes foi muito definitivo nisso, porque o Ney Lopes sempre foi um teórico desse assunto, sempre estudou essa Sim. matéria. Eu sempre fui mais na base do coração e da vivência diária, do preconceito, da discriminação, viu uma coisa ali, viu uma coisa ali, apontava. Mas o Ney sempre teve uma teoria, um estudo em relação a esse assunto. Então, um encontro com ele, que eu conheci o Ney na casa do João Nogueira, naquele terraço, uma daquelas festas que tinha lá, foi um encontro muito bom. Nosso papo encaixou, nós fizemos algumas músicas em relação a isso, e nosso repertório tem muito a ver com essa música da afro-brasileira, né? E Sim. muita questão da negritude também. Hoje em dia, a gente fala assim, não, o racismo hoje melhorou em relação ao passado. Eu acho que o que melhorou em relação ao passado foi o negro, no sentido da consciência dele em relação ao nosso problema, né? A nossa questão. O advento das cotas, que levou muitos jovens para a faculdade, então, que foram estudar, que se formaram em cinema, que se formaram em outras coisas, né? Pessoas de formação teórica mesmo, sociologia, psicologia, literatura, coisas de peso de estudo mental, né? Isso contribuiu muito. Temos negros pensantes aí atuando de forma brilhante, né? Coisas que eram mais rarefeitas no passado. Então, É. nesse sentido, melhorou, sim, melhorou por causa de um crescimento de conhecimento da própria raça. Né? Agora, a questão da oportunidade do emprego, a dificuldade é a mesma. A questão da presença do negro no mercado de trabalho é a mesma dificuldade. Os salários ainda são menores. A população negra afrodescendente no Brasil é mais de 50% e não dá representatividade disso em muitos lugares. Né? Diferentemente dos Estados Unidos, onde os afrodescendentes lá são minoria, e você olha
a fotografia americana, Stevie Wonder, Michael Jackson, não sei, um monte de negros, os atores de cinema, tudo negro, famoso. Aí você pensa que os Estados Unidos é um país de negros, país como os Estados Unidos, que também tem negros em minoria que conseguiram até eleger um presidente. Então, a gente está numa situação em que a luta ficou mais difícil agora. Eu acho que eu não sei para onde vai. A perseguição às religiões de origem africana voltaram a acontecer, né? Se isso era coisa do passado, agora vira coisa do presente. Eu fico desanimado pelo seguinte, porque eu acho que também o pessoal não vai aguentar isso numa boa, quieto. O negócio vai querer reagir e talvez a gente passa por um ambiente social de conflito, né? Que é muito ruim. Se as coisas estivessem encaminhadas num regime democrático de respeito ao próximo, talvez a gente conseguisse avançar nisso de uma forma mais pacífica, né? Mas eu tenho minhas dúvidas hoje em dia. Ô, Cláudio, maravilha. Ó, Cláudio, esse programa me bota o reloginho quando ele está chegando ao fim do que eu tenho de possibilidade de conversar com as pessoas, porque ele é free, né? Até agora não apareceu o reloginho, mas em geral é por volta de 1 hora. Como a gente tem 1h02, eu começo a me despedir dizendo que foi maravilhoso, espetacular. Mais uma vez ouvir você falando ou cantando e tocando, porque você é um cara que tem um lugar especial na história da música popular dos anos 70 para cá. Se você não sabe disso, alguém já tinha que ter dito para você. Então, você canta o que quiser. Eu acho que... agora apareceu o reloginho. Temos 2 minutos e 14. Canta o que quiser, fala o que quiser. Cláudio, de verdade, obrigado. Aí, valeu. Obrigado. Tia Eulália, parceria com o Ney Lopes. Vamos embora. Já veio cambaia de tanta batalha, já veio grisalha de tanto sereno, no colo moreno, escondendo a navalha, chegou tia Eulália sudando o terreno, veio no Cocanha de Além Paraíba, dançando uma chiva na sandália, enrolando chale, saia pra riba, separando viga de canalha, abre a roda, vai lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Lele, abre a roda, vai lá, que eu quero ver tia Eulália dançar. Um beijo. Cláudio, obrigadão, foi ótimo. Obrigadão. Obrigadão. Até breve aí. Parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto. Obrigadão, irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau.